18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Você que está no melhor Mix do Brasil. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio. O ano é 2021. Karime Leão, segunda-feira. Tudo pronto aí, tudo certo para mais uma semana, Karime Leão. Tudo certo. Partiu, galera, para mais uma semana aqui no 18 horas. Segundou. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado em 100,7. Vamos aos destaques do dia de hoje. Karime Leão, a organização criminosa que desviou recursos da saúde pública do Amazonas com a venda superfaturada de ventiladores pulmonares, queria faturar milhões a mais em negociatas no governo Wilson Lima. É o que aponta a denúncia entregue pela Procuradoria-Geral da República para o Superior Tribunal de Justiça. E o outro destaque de hoje, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas entrou na Justiça com uma ação civil pública pedindo a suspensão do retorno das aulas. O motivo, os profissionais ainda não foram todos vacinados contra a Covid-19. Vamos falar também sobre a ação que encerrou uma festa clandestina no flutuante Bubuia on the River, com pelo menos 80 pessoas. O local não tinha nem licença para funcionamento. E direto de Brasília, o jornalismo do 18 horas traz os detalhes e todos os destaques da CPI do Senado. E também aqui no 18 horas hoje, hein, o governo do Amazonas serve ovo no almoço e no jantar dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate ao Covid-19. 18 horas. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere em mais uma edição do programa 18 horas, hoje, segunda-feira, até às 7 da noite, para você aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha o Rio Negro, hein? Amanheceu hoje com 29 metros e 72 centímetros, o que já é aí a terceira maior cheia da história desde o início dos registros de 2009, quando a cota atingiu 29 metros e 77 centímetros, e de 2012, quando a subida das águas foi recorde, chegou a 29 metros e 97 centímetros. O centro histórico de Manaus já está sofrendo os impactos da cheia histórica do Rio Negro. Casas inundadas, feiras que se tornaram flutuantes e agora a Praça da Matriz é mais um local afetado pelas águas. No entorno do relógio municipal na Avenida Eduardo Ribeiro, só é possível transitar pelas pontes construídas pela Prefeitura. Manaus já está sob decreto de calamidade pública. Karime Leão, e as águas devem continuar subindo até final de junho e início de julho. Só neste final de semana aí as águas subiram 3 centímetros no sábado, 3 centímetros no domingo e 2 centímetros na manhã de hoje, na manhã desta segunda-feira. E com isso, haverá mudanças aí no trânsito e também no transporte coletivo, como explica a repórter Nathalie Moraes. Vamos conferir. O nível do Rio Negro alcançou 29,72 metros nesta segunda-feira em Manaus. Essa já é a terceira maior cheia da história, desde o início dos registros no ano de 1902. No centro de Manaus, a água já alcança a Praça do Relógio, um dos pontos turísticos e históricos da nossa cidade. A enchente também afeta a Alfândega, um edifício construído na primeira década do século XX e que hoje faz parte do conjunto arquitetônico do Porto de Manaus, tombado como patrimônio histórico. Caminhando pela Avenida Eduardo Ribeiro, no centro, é possível perceber que os lojistas da área já construíram uma espécie de barricada, na tentativa para que a água não entre em seus estabelecimentos. Hoje, a subida das águas já se aproxima da cheia histórica registrada em 2012, quando o Rio Negro chegou a marcar 29,97 metros. A previsão do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, é que neste ano o nível das águas chegue a 30,35 metros, ultrapassando a cheia recorde.
Na manhã de hoje, o prefeito Davi Almeida visitou a área do centro e falou sobre as ações que estão sendo realizadas no local. Aqui barricadas de areia com cimento para poder preservar a calçada para que as pessoas possam transitar normalmente. A água que vai ficar aqui, nós vamos trabalhar juntamente com a Água de Manaus para jogar um produto para que não possa ter o odor e os trabalhadores possam continuar trabalhando e também colocar bombas para poder bombear essa água e tirá-las aqui para não ficar uma água parada. Com o avanço das águas nos próximos dias, o trânsito e o transporte coletivo devem ser alterados na área central da cidade, como explica o supervisor do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana de Manaus, Davi Heron. A orientação principal é que, na medida do possível, tente evitar a aproximação na área central, mas claro, se for extremamente urgente vir aqui, nós estamos com o nosso efetivo garantindo uma boa fluidez. Vamos ter, no momento, os agentes fixados na Eduardo Ribeiro com o 7 de setembro e com a Floriano Peixoto, mas também, a partir da próxima semana, continuando essa evolução das águas, nós vamos precisar fazer inversão da Avenida 7 de setembro, para que os veículos já não transitem mais por cima aqui de onde está alagado em frente à antiga alfândega, e inclusive os ônibus também passarão a circular pela 7 de setembro, sentido Eduardo Ribeiro e Getúlio Vargas. Dos 62 municípios do estado, 52 já estão alagados. Segundo a Defesa Civil, 408.827 pessoas já foram afetadas pela cheia. Em Manaus, pelo menos 15 bairros já sofrem com a subida das águas. Segundo o prefeito, hoje foi feito o envio à mensagem ao Executivo Municipal solicitando o reajuste no valor do auxílio aluguel de R$300 para R$500. A Câmara vai aprovar, na verdade, o auxílio enchente, mais R$200 para as pessoas que estão sendo atingidas. Amanhã já teremos a entrega de mantimentos, de cestas básicas, de kit moradia, kit higiene, nas 15 áreas atingidas pela enchente na cidade de Manaus. Segundo a Defesa Civil, o entorno da Feira da Manaus Moderna é um dos mais afetados da cidade, assim como os bairros nas orlas das zonas sul e leste, como Educandos, Aparecida e São Jorge. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e a subida das águas vem confirmando as previsões dos meteorologistas, que já disseram que a cota este ano vai superar a cota de 30 metros, chegando até mesmo a 30 metros e 30 centímetros no final de junho. Se a média da subida das águas dos últimos dias continuar, vamos terminar maio com mais de 30 metros. E aí, grande parte, os prejuízos para o centro histórico e para quem mora nas margens do rio serão ainda maiores. Infelizmente, a cheia já afeta aí quase todos os municípios do Amazonas. 52 dos 62 municípios estão em situação de emergência e por conta da subida das águas. A cheia do rio Amazonas, por exemplo, já superou a marca da maior enchente já registrada em Parintins e segue avançando. Nesta segunda-feira, o nível do rio alcançou 9 metros e 42 centímetros e ruas principais da cidade registram ponto de alagamento. E de acordo com a Defesa Civil do Estado, a cheia deste ano já atingiu diretamente mais de 100 mil famílias, principalmente nos municípios às margens dos rios Juruá, Solimões, Madeira, Amazonas e o Rio Negro. Em algumas casas, os moradores precisam passar pela janela para entrar em casa, imagina, né? Muitos constroem sobre pisos e pontes de madeira dentro de casa, às margens, as chamadas marombas, assim para evitar ficar em contato direto com a água. Carebilhão, e aqui em Manaus, aqui na capital, o prefeito Davi Almeida anunciou hoje pela manhã, que vão ser construídas aí barricadas ao longo da Avenida Eduardo Ribeiro, no centro, para conter o avanço das águas devido à cheia do Rio Negro. Ele explicou, inclusive, que a medida será tomada para evitar maiores prejuízos aí aos comerciantes, que já estão, com certeza, com alguns prejuízos, e bastante prejudicados, porque realmente fica complicada a situação ali no centro de Manaus, ali naquele local. E aí eles vão tentar minimizar os danos econômicos para os comerciantes. Você está ouvindo 18 horas.
A organização criminosa que desviou recursos da saúde pública do Amazonas a partir da venda superfaturada de ventiladores pulmonares queria faturar milhões a mais em negociatas no governo Wilson Lima. É o que aponta a denúncia entregue pela Procuradoria-Geral da República para o Superior Tribunal de Justiça. O jornalismo do 18 Horas teve acesso com exclusividade ao texto da denúncia. Exatamente, Karime, e só para o governador, a Procuradoria-Geral da República pede 17 anos de prisão por uma série de crimes cometidos na gestão da saúde aqui no nosso estado. O governador Wilson Lima é denunciado como o chefe dessa organização criminosa que teria participação ainda do vice-governador Carlos Almeida e outras 16 pessoas entre servidores públicos e também empresários. As investigações feitas pela Polícia Federal revelaram que essa organização criminosa pretendia cometer outros crimes para obter ganhos ilícitos, aproveitando-se do momento de pandemia às custas do dinheiro público e das facilidades criadas no governo Wilson Lima. Outros crimes, outras compras fraudadas, planejadas pelo grupo criminoso, só não foram concretizadas porque o esquema dos ventiladores pulmonares comprados numa loja de vinho vazou para a imprensa e se tornou um escândalo de repercussão internacional. O assunto foi levantado e noticiado em primeira mão aqui no 18 Horas. E só para se ter uma ideia, um documento encontrado pela Polícia Federal, veja bem, encontrado pela Polícia Federal no gabinete do governador, revela que esse grupo denunciado já tinha tudo esquematizado para fazer novas compras superfaturadas de ventiladores diretamente do exterior, envolvendo a empresa Jalusa Corporation com sede em Miami. E tudo com o conhecimento e também com o aval do próprio governador Wilson Lima. Mais detalhes sobre essa denúncia para você que está interessado, você pode conferir no 18horas.com.br, que é o site de notícias da Mix Manaus. E ao longo da semana vamos revelar novos detalhes da denúncia da Procuradoria-Geral da República para o Superior Tribunal de Justiça contra o governador Wilson Lima, o vice Carlos Almeida e outras 16 pessoas. Amanhã temos mais. Você está ouvindo 18 Horas. E a CPI da pandemia no Amazonas ganha a 4ª assinatura. Depois do delegado Péricles, a deputada Nejme Aziz, do PSD, assinou o pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os gastos do governador Wilson Lima na pandemia da Covid-19. Mas para ser instalada, a CPI ainda precisa de mais 4 assinaturas. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Exatos 2 meses de pedido de criação, a CPI da pandemia na Assembleia Legislativa do Amazonas, de autoria dos deputados do Podemos, Dermilson Chagas e Wilker Barreto, ganhou a 4ª assinatura. Além deles 2, assinaram o pedido para investigar os gastos do governo do estado nesses 2 anos de pandemia da Covid-19, o deputado delegado Péricles, que presidiu a CPI da Saúde em 2020, e a deputada Nejme Aziz, que é casada com o senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid no Senado Federal. A assinatura da deputada Nejme ocorreu no sábado e surpreendeu porque ela era tida como aliada do governador Wilson Lima. Em março desse ano, Nejme esteve ao lado do governador, entregando cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Na ocasião, ela elogiou o governo de Wilson Lima. Procurada pelo 18 Horas, Nejme Aziz informou que não vai comentar o motivo que a levou a assinar o documento para investigar o governo do Amazonas. Para o deputado Dermilson Chagas, a atitude da deputada foi de coerência. Sabendo que o nosso estado ainda não conseguiu melhorar a área de saúde, vendo o sofrimento do povo, vendo a quantidade de mortes, vendo a realidade que estamos passando, ela pensou nos seus eleitores, pensou na sua base, pensou nas mães, nos pais. É mais do que compreensivo entender a assinatura da deputada Nejme. É de compreensão e entendimento em relação ao povo. Ela simplesmente está pensando primeiramente na sociedade. Para ser instalada, a CPI da pandemia ainda precisa da assinatura de mais 4 parlamentares. O deputado Wilker Barreto vê a omissão dos demais deputados da casa como constrangedora. 2 meses de um pedido de CPI
para investigar os gastos do Covid e responsabilidades do governo do estado do Amazonas, de um estado que, se fosse um país, o Amazonas seria o campeão do mundo em mortes proporcionais a 1 milhão de habitantes. E a Assembleia não se importa, não quer investigar. Nós temos que fazer o caminho do dinheiro. O Senado da República tem a obrigação de fiscalizar os recursos federais. E a nossa obrigação constitucional é cuidar do dinheiro do contribuinte, do povo do Amazonas. O requerimento da CPI da pandemia foi protocolado no dia 17 de março desse ano. A assinatura de Nesme Aziz está no protocolo virtual do site da Assembleia Legislativa do Amazonas. Odinei Araújo para o 18 horas. E amanhã recomeçam os trabalhos da CPI da pandemia no Senado Federal. Vamos saber agora o que está previsto para esta semana, conversando ao vivo com o nosso correspondente direto de Brasília, jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Essa semana promete, né? E em destaque o depoimento do ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, não é isso? Boa noite. Exatamente, Karime, tudo bem com você? Olá, Carlão, como vão vocês? Tudo certo? Por aí. Bom, gente, essa semana teremos uma agenda movimentada de depoimentos, porque a CPI vai trabalhar em cima dos principais personagens da política externa do Brasil com relação ao enfrentamento da pandemia. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ex-ministro, no caso, e o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. O primeiro a ficar na mesa de depoimento será Ernesto Araújo nesta terça, amanhã no caso. Ele que é uma espécie de mentor ideológico e comandava do Itamaraty a ala de extrema-direita que interfere até hoje no governo do presidente Jair Bolsonaro. Ernesto Araújo continua aqui em Brasília, mas sem cargo dentro do governo. Ele está no forno, inclusive ele está chateado com o presidente Bolsonaro, já tornou isso público. Então vamos ver o que pode acontecer com o que ele pretende falar, né? Vai ver que ele pode usar a CPI para atingir o governo também, que ele se sentiu sozinho, né? Os senadores pretendem esclarecer com ele alguns pontos, entre eles 2. Por que o Brasil não quis negociar a compra de vacinas da Pfizer em agosto do ano passado, quando a farmacêutica procurou o governo? Esse assunto chegou ao conhecimento dele e ele nada fez. Inclusive, ele disse que o Brasil, junto com o presidente na época, ele disse que o Brasil não precisava correr atrás, os laboratórios que vinham, que deviam vir, e que a Pfizer tinha um preço muito alto, enfim, tentou pechinchar. E o segundo ponto, quais as razões para as críticas pesadas contra a China, o principal país que está ajudando o Brasil na imunização? Eu acredito que essa questão da China é muito mais que ideologia. E sim porque a ala de extrema-direita defende, na questão do contrato do Brasil, do governo federal, para a instalação da internet 5G aqui em todo o país, que esse serviço, orçado em 60 bilhões de reais, seja parte do contrato de empresas americanas. Então tem uma disputa mais que ideológica, e sim comercial. Na quarta-feira será a vez do general Pazuello, que tem uma carta na manga que é o habeas corpus, que permite que ele fique em silêncio quando achar necessário. Mas esse habeas corpus não impede que ele fale sobre fatos e nem sobre pessoas. Ou seja, ele precisa falar sobre as circunstâncias, inclusive sobre o presidente Jair Bolsonaro, que isso está preocupando os senadores. Caso ele tente usar esse recurso, que é o HC, de uma forma incorreta, tentar omitir informações, ele poderá ser pressionado pelo presidente da CPI ou pelo relator, da mesma forma como ocorreu com o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, quando teve até pedido de prisão. Eu não acredito que possa chegar a esse nível, mas vamos aguardar, né? O que o ex-ministro da Saúde não pode ele não é obrigado a produzir provas contra si, ou seja, falar coisas, dar informações que possam incriminá-lo. Isso daí ele não é obrigado. O senador Eduardo Braga, nós conversamos com ele que vai participar essa semana das reuniões da CPI, ele acredita que esse habeas corpus não irá interferir nas investigações da CPI.
Nós falamos com ele e vamos convidá-lo você a ouvir o que ele disse. Pazuello não precisaria do habeas corpus. No entanto, ele usou esse instrumento, que é um instrumento do Estado Democrático de Direito. Nós temos que respeitar o instrumento, mas isso não impedirá de nós fazermos, no devido respeito ao amplo direito que ele tem de defesa, etc., as perguntas e indagações que são necessárias para esclarecimento do povo brasileiro, esclarecimento dos fatos e, ao mesmo tempo, possamos estabelecer políticas afirmativas para salvar vidas. E aí a gente conferiu, né, a fala do senador Eduardo Braga, que é membro da CPI da Covid-19 no Senado, né, sobre os trabalhos desta semana. Carlos Eduardo, então, o que mais temos? Pois é, o depoimento do ex-ministro da Saúde é muito importante, né? Porque além dessa questão do Amazonas, outras questões ligadas à compra de vacinas, por exemplo, tratamento precoce com uso de cloroquina, entre outras questões relacionadas à gestão da pandemia, deverão ser questionadas pelos senadores ao ministro Pazuello, que vai ter uma quarta-feira quente, ou seja, vai ter muita pergunta, muito bate-boca e muita queda de braços. Carlos Eduardo, e não vamos esquecer a crise do oxigênio em janeiro, né? Em plena gestão, ele estava aqui em Manaus e a crise do oxigênio que o estado do Amazonas passou em janeiro foi, inclusive, um dos motivos que instalou pelo porquê foi instalada essa CPI da pandemia lá no Senado Federal, não é? Exatamente. O depoimento do general Pazuello, Karine, é o mais importante dessa CPI, principalmente para o povo do Amazonas, que precisa saber dos fatos que levaram a essa crise do oxigênio e o colapso do sistema de saúde do Amazonas, que ocorreu em janeiro e fevereiro desse ano. Vamos tentar responder perguntas importantes como: se houve falhas no planejamento, se houve falhas de comunicação entre o governo do Amazonas e o governo federal, se houve falhas na gestão da crise da saúde. São perguntas, entre outras, que todos nós esperamos que sejam respondidas. Isso é muito importante. Na sexta-feira, eu espero que essa situação toda do Amazonas seja, no mínimo, respondida, para que na quinta-feira, aliás, seja a vez da secretária de Gestão e Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, a senhora Mayra Pinheiro. Ela é conhecida entre os governadores e prefeitos como a Capitã Cloroquina. Ela percorreu diversos estados, inclusive o Amazonas, distribuindo kits de tratamento com uso de cloroquina. Ou seja, o governo suspeito de ter direcionado de uma forma para o uso da cloroquina e ivermectina o direcionamento de tratamento médico, né, contra a Covid-19. E uma novidade, hein, Karine? Ela já entrou com pedido de habeas corpus junto ao STF para que ela também tenha o direito de permanecer em silêncio caso ache necessário e tenha que responder somente as perguntas que incriminem a terceiros. Se essa história do HC, do habeas corpus, virar moda, Karine, Carlão, eu acho que essa CPI não vai para frente. Então, eu acho que os membros precisam tomar uma atitude, precisam agir junto ao STF para que essa CPI tenha um resultado, no mínimo, satisfatório para todos nós, Karine. Pois é, e com isso tudo, como é que fica o cenário político aí, com tantas polêmicas da CPI, desta CPI da Covid-19? Pois é, o governo tenta reagir, mobilizando as suas redes de apoiadores, visto que essa CPI está desgastando o governo. No sábado aconteceu uma manifestação realizada por ruralistas e entidades religiosas, lá na Praça dos Três Poderes, em frente ao Congresso Nacional, reuniu muita gente. Saiu em toda a mídia o presidente Jair Bolsonaro a cavalo, depois subiu no caminhão, fez um discurso pro povo. Isso daí encheu as redes sociais e foi quem apoia o presidente deve estar muito orgulhoso com essa movimentação. Mas isso são ações reunidas por grupos, né, que proliferam nas redes sociais, principalmente, para apoiar o presidente que está cotado, cujas pesquisas mostram que ele está duramente enfraquecido, principalmente por causa da gestão da pandemia. Enquanto isso, enquanto a situação ferve no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira
deve chamar a atenção desses holofotes, assegurando a admissão da PEC da reforma administrativa, que vai promover mudanças no serviço público, como estabilidade, benefícios e promoções automáticas. Se essa PEC, a proposta de emenda à Constituição, ela for admitida, ter a sua constitucionalidade admitida dentro da Câmara, o presidente Arthur Lira vai criar uma comissão especial para discutir o tema com a sociedade. Ou seja, tem 2 pontos, a Câmara está movimentando 2 pontos, 2 temas de absoluta relevância e importância para o governo, que são, no caso, a reforma administrativa e o projeto do voto impresso, para a volta do voto impresso. Aquela, né? Ok. Aquele projeto. Que é polêmico, né? Ok, então, Carlos Eduardo, muitíssimo obrigada pelas informações direto de Brasília. Uma ótima noite. Para vocês também. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Direto de Brasília, conversamos com o nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos. Para 6h26, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco, no 18 horas, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas entrou na Justiça com uma ação civil pública pedindo a suspensão do retorno das aulas. O motivo? Os profissionais da saúde ainda não foram vacinados contra a Covid-19. Daqui a pouco, logo depois da primeira da playlist do 18 horas. Mix. E agora nós vamos saber aí a previsão do tempo para esta noite de segunda-feira e também madrugada de terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo, e a mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 51% e 93%. 6h32, boa noite. Olha, a vacinação de profissionais da educação no interior do Amazonas teve início nesta segunda-feira. O governo do estado pretende imunizar 4.900 trabalhadores de 7 municípios da região metropolitana. A imunização está sendo realizada porque as aulas devem retornar na quarta-feira, agora dia 9, de forma híbrida no interior do estado. Exato, deve retornar agora na quarta-feira, dia 19 de maio. E o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas ingressou na Justiça uma ação civil pública pedindo a suspensão do retorno das aulas, alegando que não existe tempo para a imunização completa dos profissionais. Só este ano, de janeiro a maio, 160 servidores da educação de todo o estado, em Manaus e no interior, morreram por Covid-19. No ano passado inteiro, foram registradas menos de 20 mortes desses profissionais. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. A vacinação de profissionais da educação na região metropolitana de Manaus iniciou hoje. Segundo o governo, inicialmente serão imunizados 4.900 trabalhadores da educação. As vacinas vão atender os profissionais dos municípios de Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. A imunização está sendo realizada porque as aulas devem retornar já na próxima quarta-feira de forma híbrida nestes municípios. A medida está em consonância com a decisão da juíza da primeira vara federal do Amazonas, Jaisa Frache, que determinou que a União encaminhe para o nosso estado 40 mil doses extras de vacinas contra o novo coronavírus para imunizar os professores. A pedagoga Kátia Souza foi uma das profissionais imunizadas no município de Iranduba na manhã de hoje. Ela estava bastante ansiosa. Nós estávamos esperando por esse momento, um momento gratificante, né? Porque o que nós queremos é o retorno dos nossos alunos. Neste domingo, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, o Sinteam, ingressou na Justiça com uma ação civil pública pedindo a suspensão do retorno das aulas da rede estadual de ensino. O sindicato alega que não há tempo hábil para a repleta imunização dos trabalhadores até o dia 19 de maio, uma vez que autoridades de saúde afirmam que a resposta do organismo à vacina do novo coronavírus só acontece
acontece após 14 dias da segunda dose dos imunizantes. A ação pede também que seja informada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária o real período da resposta imunológica após a aplicação da vacina nos profissionais de educação e que somente após a Anvisa responder o prazo é que cada profissional retorne às aulas e suas atividades na escola. Segundo a presidente do Sinteam, a professora Ana Cristina Rodrigues, os profissionais não podem correr mais riscos. Acabamos de entrar com uma ação contra esse retorno anunciado pelo governador do estado. Não podemos permitir que os trabalhadores entrem na sala de aula sem a imunização de cada um e cada uma. Quando digo cada um e cada uma, é para o vigia, é para o administrador, a merendeira. Todos os trabalhadores devem ser imunizados antes de falarmos em retorno. Sigamos firmes na luta em defesa de nossas vidas. Segundo a presidente do sindicato, o Sinteam fez vários pedidos de audiência com o governador Wilson Lima desde o início deste ano. Mas, infelizmente, todos os pedidos foram sem resposta. Ainda hoje, a categoria se reúne em Assembleia Geral com os trabalhadores da SEDUC para debater o retorno das aulas presenciais. Embora o governo trate como aulas híbridas, segundo o sindicato, os trabalhadores precisam estar nas escolas todos os dias. De janeiro a maio deste ano, 160 servidores aqui da capital e também do interior morreram por conta do novo coronavírus, enquanto em todo o ano de 2020, 20 profissionais morreram para a Covid-19. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. Para falar mais sobre a vacinação dos profissionais da educação e do retorno das aulas presenciais, vamos conversar agora com a presidente do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Elma Sampaio. Muito boa noite, presidente. Seja bem-vinda ao programa 18 horas. Tudo bem? Boa noite, Karine Leão. Boa noite, Carlos Júnior. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix e todos os que estão acompanhando também pela internet. Exato. Então, temos condições de retomar as aulas presenciais já nesta semana? Olha, Karine, nós do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus realizamos Assembleia Geral Extraordinária. E o nosso entendimento, junto com a categoria, é que não existe nenhuma possibilidade de retorno das aulas presenciais nas escolas públicas, tanto da CEMED, Manaus, quanto da SEDUC. Isto porque nós, professores, pedagogos e demais trabalhadores da educação, não fomos imunizados. O que nós queremos é que esse retorno das aulas presenciais ele se dê dentro da mínima segurança possível. E para nós, a única segurança que nós visualizamos para o retorno das aulas presenciais é justamente que haja a imunização da comunidade escolar, não só de professores e pedagogos, mas de todos os servidores, e também estendido aos alunos que já podem tomar as vacinas, como aqueles alunos que estão já no ensino de jovens e adultos no EJA. Então é esse o nosso entendimento, retorno das aulas presenciais com segurança, somente com a imunização. E a imunização, Karine, é quando nós tomarmos tanto a primeira dose quanto a segunda dose. E todos nós sabemos que tem um prazo aí para que a vacina faça efeito, justamente um período, um ciclo, precisa ser respeitado o ciclo da vacina para ele começar a fazer efeito, para que nós possamos então pensar em retornar para as nossas escolas. Ok, olha, e o sindicato, ele tem números que mostram quantos profissionais da saúde foram de fato imunizados contra a Covid-19? Tem dados? Sim, nós temos aí dados, né, daquela campanha que houve, que vacinou professores com comorbidades, e pouco
pouco menos de 3 mil professores receberam a primeira dose e a segunda dose da vacina. Temos outros professores aí com a idade, né, de 60 anos, na faixa dos 50 anos, que também já foram vacinados em primeira dose ou em segunda dose. Portanto, nós temos aí um quantitativo de pouco mais, chegando a 40% de professores que, neste momento, tomaram as vacinas. É um quantitativo muito mínimo diante do número de professores que nós temos e de servidores que nós temos na rede pública estadual e municipal de ensino. Por exemplo, na CEMED, nós temos 12 mil professores, temos 990 pedagogos, 2.044 administrativos, só na CEMED. Na SEDUC, nós temos 9.190 professores, só em Manaus. No interior, 9.389 professores, pedagogos 1.172 e administrativos 6.030. Então, o quantitativo das pessoas que tomaram a vacina é bem irrisório diante do grande número de servidores que trabalham na área da educação, Carlos. Isso sem falar em toda aquela operacionalização também da tia que fica na porta, né, do pessoal da limpeza, enfim. Presidente, não é? O governador Wilson Lima afirmou que a sala de aula é sim um ambiente seguro contra a Covid-19. A senhora concorda com essa afirmação? Eu não concordo. Nós, professores, não concordamos com esta afirmativa. As nossas salas de aula, elas não foram adequadas para essa realidade da pandemia da Covid-19. Nós temos, por exemplo, salas de aulas que têm um espaço muito pequeno, que não possibilita o distanciamento devido, que é 1,5 m a 2 metros de distância dentro de uma sala de aula. Também não existe janelas adequadas, janelas que possam ser abertas. O que nós temos são janelas com basculhantes fixos, que eles não abrem. Isso impede com que haja circulação de ar nas salas de aulas. Então, são esses dois empecilhos que não fazem com que seja seguro alunos e professores estarem dentro das salas de aula. Além do que, são espaços onde não existe também, muitas vezes, principalmente em prédios alugados, a luminosidade necessária para que nós possamos trabalhar e os alunos possam estudar. Então, realmente, as escolas, as salas de aulas, elas não estão adequadas para essa realidade da pandemia da Covid-19. Nós precisamos adequações das janelas, nós precisamos ter espaços que possam ser feitos o distanciamento que é previsto ali justamente pela OMS, e isso é tudo que nós não temos. Na realidade, nós temos escolas com a infraestrutura precária, com a estrutura física também, muitas delas sucateadas, e nós vemos desde o ano passado buscando com que o governo do estado do Amazonas faça as adequações nestas escolas, porque teria condição de fazer isso, mas não houve interesse. Então, o que nós temos hoje são escolas que não oferecem a mínima segurança para esse retorno presencial, mesmo que de maneira híbrida. As turmas, elas são lotadas, chegando a 40, 45 alunos, no ensino médio até 50 alunos, e retorno de maneira híbrida, escalonado, seria lotar uma sala de aula com 25 alunos, sem um espaço para o distanciamento. Então, é muito perigoso o retorno das aulas presenciais neste momento em que não há a imunização dos trabalhadores em educação, Karine, e também dos alunos. Ok, diante dessa situação aí tão negativa, o que a categoria pretende fazer se a justiça simplesmente negar o pedido do CITEAM para suspender o retorno às aulas? O CITEAM, que representa os trabalhadores em educação do interior,
E os administrativos daqui de Manaus realmente entrou aí com uma ação judicial. Nós também do Sindicato dos Professores e Pedagogos estamos entrando com uma ação judicial contra o retorno das aulas presenciais sem a imunização da categoria. E se a Justiça negar essa ação, não sentenciar a favor da nossa categoria, nós estamos então organizando a deliberação de uma greve. Infelizmente, será a terceira greve consecutiva do governo Wilson Lima e a primeira greve do governo do prefeito Davi Almeida. Nós, do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, a nossa categoria que nós representamos está em estado de greve. O estado de greve ele foi deliberado dia 31 de março, visto que existia aí uma indicação para o retorno das aulas presenciais no dia 18 de maio, nas escolas da prefeitura, e a categoria então resolveu fazer a aprovação do estado de greve. Nós estamos em estado de greve. Nós realizamos dia 29 de abril uma paralisação de advertência, buscando conversar com o prefeito Davi Almeida e com o governador também, Wilson Lima, mas o diálogo é um diálogo que ele não está acontecendo. Nós já, desde o início do ano, estamos protocolizando documentos, tanto na Casa Civil do Estado, quanto na Casa Civil da Prefeitura, nas secretarias de educação, mas não estamos vendo um diálogo promissor, onde o governador, o prefeito possam escutar aqueles que, por excelência, sabem da realidade da educação e das escolas na nossa cidade e nos demais municípios do Amazonas. Então, nós queremos ser ouvidos. E se não formos ouvidos, se a Justiça também não sentenciar a favor da categoria da educação, nós do Sindicato de Professores e Pedagogos provavelmente iremos realizar a greve. Temos uma próxima Assembleia Geral, que será no dia 20 de maio agora, e uma das pautas é esse, indicativo de greve. Ok, então obrigado. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente aqui no 18 Horas. Karine, só para finalizar, claro. Eu gostaria de dizer que amanhã nós temos ato público na frente da sede da Prefeitura, às 8 horas da manhã, e de lá, aproximadamente às 9h30 da manhã, nós estaremos nos dirigindo para a sede do governo. Esse ato público é justamente para nós buscarmos o diálogo com os governantes, para que eles entendam de uma vez por todas que nós não podemos retornar para as salas de aula sem a imunização. Seria nos colocarmos na mira da Covid-19. Nós já sofremos muito, muitos professores e outros servidores da educação faleceram de Covid-19 e nós não queremos ficar doentes e nem morrer. Queremos preservar a vida e estamos nessa luta pela vida. Portanto, em amanhã, 8 horas, eu aproveito aqui, a grande audiência do programa para convidar toda a categoria para estar amanhã. Evidentemente que nós não chamamos, eu estou fazendo agora essa divulgação porque não podemos gerar aglomeração, mas vamos fazer com toda a devido cuidado, com distanciamento, álcool gel, viseira, um cuidando do outro, para que nós fiquemos ali seguros de não sermos contagiados pela Covid-19. Então, esse ato público será amanhã, com todas as medidas de segurança, tá bom? E eu agradeço muito aí por vocês terem nos dado voz e vez. Uma boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Conversamos com a presidente do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Elma Sampaio. Temos uma informação de última hora apurada agora. O presidente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, determinou a inclusão da ação penal que trata da denúncia da compra superfaturada de ventiladores pulmonares oferecida pelo Ministério Público Federal contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida e mais 16 pessoas, na pauta do julgamento do dia 2/6 de 2021. Mais informações você confere no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 6h49, boa noite. Você está ouvindo 18 Horas.
O Amazonas vai receber mais 56 mil doses de vacina nesta terça-feira, dia 17. Esta é a 20ª remessa de vacinas entregues pelo Ministério da Saúde. As doses das vacinas da AstraZeneca e do Butantan Coronavac devem servir como a segunda dose para quem já tomou a primeira. Com isso, o Amazonas deve aumentar o número da população imunizada contra a Covid-19. Apenas a vacina da Pfizer, neste lote com 9.360 doses, serão dedicadas para a aplicação da primeira dose para grávidas e também pessoas com deficiência, segundo o Ministério da Saúde. E até a tarde de hoje foram aplicadas 1.041.000 doses em todo o estado, sendo 655.925 de primeira dose e 385.186 de segunda dose, que garante a imunidade considerada satisfatória pelas autoridades de saúde. 18 horas. O desmatamento da Amazônia em abril atingiu 778 quilômetros quadrados, aí o maior valor para um mês de abril registrado nos últimos 10 anos. O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, realizou um monitoramento extraoficial. O número também é 45% maior que o desmatamento registrado em abril do ano de 2020, quando 536 quilômetros quadrados de floresta amazônica foram devastados. E pela primeira vez em mais de uma década, o Amazonas encabeça a lista dos estados com maior área desmatada na região. Do total desmatado, o Amazonas respondeu por 28%. Os municípios do Amazonas de Lábrea e Apuí são os que lideram o ranking dos 10 que mais desmataram. Houve perda de 126 quilômetros quadrados de floresta, o que representa quase 60% de todo o desmatamento do estado detectado em abril. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o governo do Amazonas serve ovo no almoço e no jantar dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. Esse é o nosso assunto em instantes, logo depois da música. Mix. E na Semana da Enfermagem, trabalhadores da saúde denunciam o governo do estado está servindo ovo no almoço e no jantar dos profissionais que atuam na linha de frente contra a Covid-19. Karime, segundo o sindicato que representa esses profissionais, o motivo é o atraso no pagamento da empresa contratada para servir a alimentação dos trabalhadores das unidades de saúde do estado. A nutricionista ouvida pelo 18 horas lembra que a alimentação, para ser nutritiva, precisa ter, além de proteína, frutas e também vegetais. A repórter Odinei Araújo tem os detalhes dessa história pra gente. Enquanto os trabalhadores da saúde comem ovo nas refeições servidas nos hospitais, o Amazonas bate recorde de arrecadação. A gestão de Wilson Lima é a que teve mais dinheiro em toda a história do Amazonas. Somente em arrecadação de impostos no mês de abril, o governo faturou R$1.832 bilhões. Somando toda a arrecadação do estado nos 4 primeiros meses desse ano, de janeiro a abril, o valor passa de R$7.380 bilhões. Mas no cardápio de sexta-feira do almoço e jantar dos trabalhadores da saúde do Hospital Newton Lins, que atuam na linha de frente da Covid-19, ovo frito, arroz, feijão e farinha. No sábado, no almoço e no jantar, arroz, farofa e um bife de fígado que, de acordo com os trabalhadores, estava com gosto estranho. Enquanto isso, os trabalhadores do Hospital 28 de Agosto e Instituto Dona Lindu comiam um punhado de frango desfiado com macarrão e feijão. Ao questionarem sobre a qualidade da refeição servida, os trabalhadores foram informados que a empresa fornecedora das refeições estava sem receber do governo e, por isso, não tinha como fazer uma refeição melhor. A denúncia é feita pela presidente do Sindiprive, o sindicato que representa os trabalhadores contratados pelo governo e terceirizados da saúde, Graciete Mouzinho. A empresa informou que ela está servindo essa comida porque o Estado ainda não pagou eles, ok? Mas isso não justifica eles darem um fígado estragado para esse trabalhador, né? Porque se ele não morrer de Covid, ele vai morrer de uma infecção. E isso é muito grave. A sindicalista disse que já fez inspeção na unidade de saúde da Newton Lins justamente por causa da qualidade da alimentação e que isso ocorre desde o início. Desde quando foi aberto a Newton Lins para um hospital de campanha, que a comida que eles servem para esses trabalhadores são péssimas.
tá? No dia que nós fizemos uma inspeção, fizemos uma visita, a diretora disse que já tinha conversado com o pessoal da cozinha, que eles iam melhorar a comida, mas pelo que você viu na foto, não melhorou em nada. Muito pelo contrário, foi pior. E também está acontecendo lá na Dona Lindu. Na Dona Lindu também a comida tá vindo horrível, né? Eles encontraram larvas quando não encontra cabelo, né? Tá difícil para eles se alimentarem. Ainda de acordo com o Sindiprive, a situação já foi levada ao conhecimento da Secretaria de Saúde do Estado. A SES garantiu que iria tomar providências sobre a qualidade da refeição, mas nada mudou até agora. A nutricionista Fabiana Cortez avaliou a refeição servida aos trabalhadores da saúde pelo governo do estado. Ela lembrou que o valor nutricional para uma pessoa, em média, é em torno de 2.000 calorias diárias e que o gasto calórico dos trabalhadores da saúde é muito alto. Para Fabiana Cortez, é preciso que eles tenham incluído frutas e vegetais nas refeições. Então, a gente recomenda que tenha de 2 a 3 porções de frutas e vegetais no dia. Então, para a gente garantir que você tenha um trabalho extenuante, como dos profissionais de saúde, que passam o dia inteiro em pé e movimentam-se muito, né? Movimentam com os pacientes, a gente tem um gasto calórico muito elevado. Então, o mínimo que a gente considera, de forma geral, né? Tirando de uma média populacional, seria 2.000 calorias. Nós entramos em contato com o governo do estado e Secretaria de Saúde do Amazonas para saber o que eles tinham a declarar sobre a denúncia dos trabalhadores, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Olha, uma festa clandestina que acontecia no flutuante Bubuia on the River foi encerrada neste domingo com pelo menos 80 pessoas. Os agentes da Central Integrada de Fiscalização apreenderam entorpecentes no local. Chamada de Festa Sunset, a balada clandestina foi amplamente divulgada nas redes sociais. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a ação e traz os detalhes sobre o assunto. O maior detalhe é que o local não tinha nem mesmo licença para funcionamento. Vamos conferir. Uma festa clandestina com pelo menos 80 pessoas que acontecia em um flutuante foi encerrada pelos fiscais em Manaus na tarde deste domingo. O responsável pelo evento, além de 5 convidados que estavam com drogas, foram detidos. Segundo os policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental, durante a abordagem, maconha e drogas sintéticas foram encontradas em meio aos pertences dos convidados da festa. Segundo a delegada da Central Integrada de Fiscalização, Elizabeth de Paula, o evento estava sendo amplamente divulgado nas redes sociais. Essa tarde a gente estava realizando uma ação de fiscalização da CIF Fluvial, com a presença da PM, Batalhão Ambiental, presença da Visa Manaus, diversos órgãos, inclusive a Polícia Civil, e aí a gente recebeu uma denúncia anônima que estaria acontecendo uma rave. E viemos fazer a abordagem. Quando fizemos a abordagem, identificamos várias pessoas usando uma fita, ou seja, era realmente uma festa clandestina. Identificamos DJ que aparecia, que estavam anunciando a festa. Identificamos maconha, droga sintética, narguilé, ou seja, além de ser uma festa clandestina, as pessoas ainda estavam consumindo substância entorpecente, razão pelo qual a gente decidiu encaminhar para a delegacia para ser apurado os crimes que ocorreram durante essa tarde. Além da superlotação e dos entorpecentes encontrados no local, os agentes da Vigilância Sanitária Municipal autuaram o flutuante por não possuir licença sanitária. Já o material entorpecente encontrado foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia. Denúncias sobre estabelecimentos comerciais e festas clandestinas que descumpram o decreto governamental ou apresentem outras irregularidades podem ser feitas ao 190 ou ao 181, o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 7 horas e 3 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Hoje vimos aqui no 18 horas que a Procuradoria-Geral da República denunciou que o grupo envolvido na compra superfaturada de respiradores no Amazonas pretendia manter o esquema. A situação é estarrecedora, pois a denúncia diz que já havia outra compra sendo articulada pela loja de vinho. Os envolvidos já tinham montado pelo menos uma segunda compra milionária de respiradores. O negócio só não foi fechado porque o governo dos Estados Unidos proibiu a venda do equipamento a outros países. O esquema, segundo a denúncia, estava sendo montado para ser repetido ao longo da pandemia que matou milhares de pessoas aqui no estado. O Superior Tribunal de Justiça ainda não marcou a data para decidir sobre a denúncia, que envolve o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida Filho. Mas, com certeza, a decisão é uma das notícias mais esperadas pela população do Amazonas, que espera que tudo seja esclarecido e que a justiça seja feita. 18 horas. 7h04, Karine, boa noite. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Amanhã, a partir das 6 da tarde, aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.